A ideia é tentar, por parte desse programa que a gente está pensando, chamado Nossas Artistas, que se iniciou já há alguns anos atrás, fazer um recorte sobre a representatividade feminina nas artes. E aí, a motivação de pensar esse programa era que, num primeiro momento, o motivo original do programa foi pensar exposições que tivessem mostras individuais só com mulheres, considerando, num primeiro momento, uma questão que era muito estatística. A gente tinha, no contexto brasileiro, e aí a gente até pode falar num cenário internacional também, um déficit muito grande de mostras que traziam produções somente de mulheres em instituições culturais. Então, o programa nasce quase de uma dimensão até de uma estatística, de tentar suprimir esse déficit, mas tinha uma carência por parte da própria equipe de pensar isso através de debates e trazer algumas pessoas que estavam pesquisando esse tema. E aí, em diálogo, o Núcleo de Curadoria, o Núcleo de Cultura e Participação, pensou alguma série de convidadas e, a partir daí, a gente desenhou essas atividades que estão acontecendo. Aconteceram na quinta-feira passada e acontecem ao longo do dia de hoje. A ideia de pensar uma mesa para falar desse festival UOL, eu não sei o quanto ele é de conhecimento de vocês, porque, na verdade, as atividades aconteceram só no Rio de Janeiro, era de trazer uma dimensão de um festival que era único, que tem uma representatividade internacional, e aconteceu pela primeira vez na América Latina, na cidade do Rio, ano passado. E o festival tinha não só um aspecto de pensar dimensões culturais, né, a relação da mulher e cultura, mas também pensar dimensões de ativismo. E aí essa dubiedade, né, digamos, essa iniciativa de trazer mulheres que estavam atuando também em outros escopos, para a gente era interessante trazer para a interlocução. Vou fazer um breve histórico do festival, porque eu acho que a Maíra, que está ao meu lado, vai falar dele com muito mais detalhe, muito mais minúcia. Ele, como eu falei, é um dos festivais mais abrangentes realizados no mundo. Ele surge de uma iniciativa do South Bank Centre, em Londres, e já aconteceu em mais de 23 capitais no mundo, seja na Europa, Ásia e também na África. A edição do Rio de Janeiro tinha como intenção fazer um mapeamento dessa produção e pesquisa de mulheres brasileiras, aliada e interlocução com pesquisadoras que já haviam participado do festival em outros anos. E o propósito, assim, a proposta inicial aconteceu em 2016, quando a diretora artística desse festival, Dudu Kelly, visitou a Casa das Mulheres da Maré, que estava sob direção da Eliana Souza e Silva, e pensou, junto com ela, de tentar, a partir dessa vivência da casa, fazer uma interlocução que pudesse propiciar essa dimensão carioca do festival. O festival, originalmente, foi pensado com 4 eixos, né? Mulheres em Diálogo, que estabelecia uma série de conversas mesmo, de mulheres dos mais diferentes campos. Mulheres das Artes e Culturas, aí tendo um recorte muito mais próximo do que a gente estava já pensando originalmente como a programação da exposição. Mulheres Empreendedoras, que no fim acabou culminando numa grande feira aberta, porque essa escolha do local de realização do festival era uma área de uma região portuária do Rio de Janeiro, entre 2 museus, né? O Museu de Arte do Rio de Janeiro e o Museu da Manhã, que tem uma longa, assim, uma grande praça que faz essa intermediação entre os 2 espaços. Então, foi realizada uma feira aberta com mulheres empreendedoras que trabalhavam não só no ramo alimentício, mas também com tecidos, e havia uma feira livre só para mulheres. E aí tinha uma dimensão das mulheres ativistas mesmo, que foram trazidas pesquisadoras e ativistas contemporâneas, pensando até uma dimensão do feminismo em termos de uma linha histórica, né? Como esse processo de reivindicação dessa dimensão de representatividade feminina e de igualdade de gênero foi mudando ao longo do tempo. Bom,
não vou me alongar muito. Eu queria apresentar a Maíra, que veio falar principalmente do festival com a gente, da sua vivência na Casa das Mulheres da Maré. A Maíra Gabriel é formada em Ciências Políticas pelo Institut des Études Politiques de Paris, né? É isso mesmo? Master em Políticas Culturais também. Desde 2011, trabalha nas Redes da Maré, nos eixos Arte e Cultura e Desenvolvimento Territorial. Ela foi coordenadora da Escola Livre de Dança da Maré e do Centro de Artes da Maré e, atualmente, acompanha projetos com mulheres na Casa das Mulheres da Maré. No Festival Mulheres do Mundo, UOL, no Rio, em 2018, ela foi assistente de Eliana Souza e Silva, participando de reflexões em torno de curadoria, metodologia, parcerias e mobilização para o festival. Bom, Maíra. Boa tarde. Você já falou tudo sobre o festival. Então, só para completar um pouco, então, eu sou Maíra, eu tenho 36 anos. Eu trabalho na Rede da Maré há 8 anos agora e talvez... para contar a história do festival, tem que voltar lá atrás, porque o festival está muito relacionado à existência de uma organização que chama Rede da Maré. Eu não sei se vocês conhecem o Rio, eu não sei se vocês conhecem a Maré, mas é muito importante contextualizar o surgimento desse festival no Rio a partir dessa experiência que é essa organização Rede da Maré. Foi a Eliana que foi convidada para vir falar hoje, então é muito difícil representar, porque para quem conhece a Eliana... ela é uma mulher que talvez seja a principal liderança comunitária hoje no Rio de Janeiro. Então, ela é uma mulher com uma trajetória muito importante. Não é por acaso que foi ela que trouxe esse festival no Rio. E eu trabalho há 8 anos com ela nessa organização. E só para falar uma coisa que eu acho importante, minha mãe é brasileira, meu pai é suíço, e eu morei a minha vida inteira fora do Brasil. Quando eu voltei, para assim dizer, para morar no Rio, eu não tinha nenhuma relação com o Brasil, assim, eu não tenho uma relação com o bairro no Rio, eu não tenho... E muito rapidamente eu comecei a trabalhar na Maré. Então, hoje, o território que eu sinto mais meu é um território que, na verdade, não é meu, que é a Maré, que é a maior favela do Rio de Janeiro. Eu vou falar um pouco mais da Maré porque é importante. E... Por que eu acho importante dizer isso? Porque eu acho que a Eliana e a organização que ela criou, que se chama Rede da Maré, é um espaço que acredita muito em criar novos espaços para permitir encontros na cidade. Que eu acho que foi um pouco o que o UAU fez. E se não existisse espaços como a Redes, eu não poderia, por exemplo, ter uma vivência, uma experiência da cidade a partir da Maré, que eu acho que é isso que a Maré me deu, que é uma possibilidade de ver o mundo a partir de um território de uma favela. Antes de começar a falar mais do festival, eu queria mostrar um vídeo, porque eu acho que para quem não foi é importante talvez entender a dimensão. É um primeiro corte, não é definitivo, mas eu queria mostrar para vocês. I'm the founder of WOW, the WOW festivals around the world, and it's very exciting to have WOW in Rio de Janeiro. It's the first WOW in Latin America, and it's already amazing. WOW is a celebration of all the things that girls and women have achieved through history, what they're achieving now, and it's a way of getting people to feel courageous and happy and joyful in order to make new change happen. So it's a space for activism, but it's also a space for happiness. No Brasil, ele aconteceu a partir de um encontro que eu tive com a Judy Kelly e apresentei o trabalho da Rede da Maré. A Rede da Maré é uma organização criada dentro da favela da Maré por pessoas que nasceram e cresceram na Maré, como é o meu caso. And you know when women are conscious women leaders. You know when they are aware of what power looks like and how badly distributed it is, and somebody working to make a change to that power. And I said to her, more or less straight away, we've got WOWs in many parts of the world, we haven't got a WOW in Brazil. I believe you could do it. And she just went
Yeah, I could do it. E eu acho que esse festival chegou no melhor momento. Nós estamos aqui encontrando e buscando saídas para um futuro democrático, um futuro justo. Então, parabéns, Eliana, parabéns a toda a Rede Maré. Para construir o UAU aqui no Rio, nós fizemos vários grupos de reflexão, que faz parte da própria metodologia do UAU, justamente para tentar pensar no encontro onde a gente pudesse falar de coisas que as mulheres reais têm interesse. Nós fizemos um mapeamento no estado do Rio de Janeiro. O festival, de uma maneira geral, ele trabalhou a partir de 4 dimensões, que envolveu o empreendedorismo, o ativismo social, diálogos entre mulheres e a produção artística e cultural de mulheres. Foi um desafio chegar a essa programação de mais de 200 atividades. A gente realmente tentou trabalhar a diversidade. A gente está falando de direito de existir, a gente está falando de locus social, qual é o lugar social que a gente ocupa na sociedade. A população trans nunca teve direitos previdenciários, nunca teve direitos trabalhistas. Eu quero agradecer muito pela oportunidade, pelo espaço de estar aqui também nesse festival grandioso, um lugar que reúne muitas mulheres de luta, que fazem a transformação, né? E muitas mulheres que também são guerreiras, são lideranças e que nem sempre têm a visibilidade que merecem. The very exciting thing about WOW Rio is that it has managed to do that. It has brought women and girls from the periphery and made people realise that they are central to the way a story is told. You cannot have people on the periphery who have all the knowledge and then try to make policies about them or for them. Everything we do has got to be with each other. Eu tô achando maravilhoso. É uma experiência única. Eu acho que pode só fortificar a minha ideia, que é buscar a igualdade entre homens e mulheres. Tá sendo um festival muito foda, que tá trazendo pra gente vários conhecimentos e oportunidade de a gente se conhecer e conhecer outras mulheres também. E nós que somos tão novas e viemos da Maré, somos da Maré, poder ter essa oportunidade de saber que estamos fazendo algo por esse evento. Eu tenho participado de palestras e de oficinas maravilhosas que têm me desconstruído como pessoa, que têm me feito mudar pensamentos e conhecer coisas novas e querer fazer coisas novas. Eu percebi em todo esse processo que eu não estou sozinha aqui. Tenho certeza que o bastão está em boas mãos e que vocês estão prontas, não é, para travar o melhor dos combates, não é? This festival has been so successful because young and old, rich and poor, every colour, every background have mixed together and suddenly realised this is a world that could exist. For 3 days, WOW Rio creates that land. It's an imaginative space, but then we can model the future. Mil nações moldaram minha cara, minha voz uso pra dizer o que se fala. Ser feliz no bom, no triste, é força que me embala. O meu país é meu lugar de fala. Mil nações. I'm the founder of WOW, the WOW festivals around the world, and it's very exciting to have. Trabalhar a diversidade. A gente está falando de direito de existir, a gente está falando de eu não sei se locus social, qual é o lugar vocês social que a gente ocupa na sociedade. A população trans nunca teve direitos previdenciários, ouviram falar do nunca Festival teve direitos WOW? trabalhistas. Eu quero agradecer muito pela oportunidade, pelo espaço de estar aqui. Cada vez que eu vejo o vídeo, eu fico muito emocionada, porque assim, a gente é uma organização, uma ONG, relativamente pequena. A gente nunca tinha organizado algo dessa dimensão. E eu acho que a gente ficou surpresa até depois que a gente de fato conseguiu. E foi muito, muito maior do que a gente imaginou. Então, só para contextualizar. E eu não sei se eu acho que a gente pode fazer mais um diálogo do que... Então, se vocês tiverem perguntas, vocês podem, por favor, me interromper, se você também quiser. Tá?
O Festival UAU, como a Priscila contou, na verdade ele foi idealizado pela Judy Kelly, que é essa mulher, que é uma diretora de teatro e que foi durante muito tempo a diretora artística do South Bank, que é um dos maiores centros culturais da Europa, em Londres. E ela, desde o início, idealizou que seria um festival que aconteceria em vários lugares do mundo, em várias cidades. Então, ele tem uma dimensão internacional, mas a ideia sempre é que, numa cidade específica, uma organização local pudesse pensar a curadoria e a organização. Então, para cada cidade, ela convida uma mulher para ficar à frente dessa organização. E a Eliana, em 2016, foi em Londres. A Eliana, a especialidade dela é em segurança pública, e ela fez uma pesquisa sobre a ocupação do exército logo antes dos Jogos Olímpicos na Maré. Ela foi apresentar essa pesquisa em Londres, conheceu a Judy Kelly, e a Judy Kelly convidou a Eliana, então, a pensar, isso foi em 2016, na possibilidade de fazer um UAU no Rio. A Judy Kelly veio depois no Rio, conheceu a Maré. Então, desde 2016, esse festival está sendo pensado. A Adriana Barbosa, que vai vir depois falar, também participou do processo, e a gente foi no início no UAU Londres de 2017, a gente foi com algumas mulheres brasileiras conhecer o festival lá. E o festival em Londres, ele é muito menor. Ele tem uma dimensão, enfim, ele é muito impressionante, mas ele tem uma dimensão muito menor, e ele tem uma organização que é esse Centro Cultural, o South Bank, que meio que viabiliza toda a estrutura, né? Então, nosso desafio foi muito maior. Vocês estão me ouvindo direito? Porque a gente não tinha essa estrutura para receber, né, um festival desse tamanho. Então, a Eliana foi convidada muito pela experiência que ela tinha, né, nessa organização, que é a Rede da Maré, e na Maré. E nosso desafio era fazer um festival para a cidade, mas que tivesse a cara da Rede da Maré. Então, eu acho que, eu não sei se vocês percebem, né, mas pelas imagens, foi um festival que realmente trouxe toda a periferia do Rio de Janeiro nesse espaço. Não que esse espaço não seja usado também pelas pessoas das periferias, mas nas palestras, tanto nas participações do público como das convidadas, a gente realmente fez, foi talvez nossa principal preocupação, fosse que as favelas do Rio pudessem estar participando da construção do festival. Então, a primeira etapa do festival, e eu fiquei muito na frente dessa parte, a gente organizou de setembro de 2017 a setembro de 2018, enfim, quase um ano, a gente fez vários grupos de reflexão em diferentes lugares da cidade. Em Santa Cruz, que é a Zona Oeste, no centro, na Zona Norte, a gente fez na Maré. E a gente convidava grupos de mulheres relativamente pequenos, até 30, 40 mulheres, para conversar sobre temas. E a gente pensou numa metodologia de ciclo de vida, ou seja, quais são as questões nos diferentes momentos da vida das mulheres que se apresentam na vida de uma mulher. E a partir desses grupos de reflexão foi que o início da curadoria foi pensado, né? Que você pediu para eu explicar como é que foi desenhado e como é que foi pensada a curadoria. Então, ela é uma curadoria muito coletiva e muito assim que foi feita em efeito de bola de neve, né? Pequenos grupos que davam nomes, desses nomes apareciam outros nomes, e a gente foi organizando isso assim, sistematizando. E aí surgiram, né, a partir desses grupos de reflexão que aconteceram em diferentes lugares da cidade. Isso é muito importante entender. Eu não sei se imagino que vocês conhecem o Rio, assim, pelo menos no imaginário. É uma cidade muito fragmentada territorialmente. Tem um centro e uma zona sul que são os espaços mais economicamente mais ricos, mas também onde toda a vida cultural, pelo menos incentivada, acontece. E os espaços, equipamentos culturais. E a gente realmente fez um esforço de mapear, a gente fez um mapeamento também de todas as organizações de mulheres e para mulheres no Rio, na cidade do Rio, e a partir desse mapeamento também a gente mobilizou o público e convidadas. E aí, desses grupos focais, apareceram 6 grandes temas que permitiram organizar a programação, e desses grandes temas, subtemas. Deixa eu ver se eu lembro dos 6. A primeira eram saberes, ciência, educação,
incluindo também saberes, não só o saber acadêmico, mas também saberes tradicionais, locais, territoriais. O segundo tema foi poder, política, feminismos. Terceiro, questões étnico-raciais e racismo. Trabalho, bem-estar, justiça e liberdade. E faltou um, mas eu vou ter aqui. Enfim, e representações, normatividade, gênero e corporeidade. Por que é importante? Porque, na verdade, cada cidade que recebe o UAU tem que pensar essas questões, né, que são questões de mulheres, mas como é que elas se materializam no território. Então, não tinha como fazer um festival no Rio, né, sem pensar a questão do feminismo negro, da questão da territorialidade, do acesso a direito a partir do lugar que você está na cidade. Toda uma questão também de uma produção cultural muito urbana, né, que é do samba e do funk. E também uma questão muito forte que é o que se chama de empreendedorismo, né? A gente pode ter uma visão crítica, mas essa relação muito guerreira que as mulheres têm de ganhar a vida a partir do mercado informal, de empreendimentos. Por isso que, comparado, por exemplo, com o Festival de Londres, em Londres, a feira, né, essa parte do mercado é muito pequena, são talvez 10 ou 15 empreendimentos. Não tinha como dar conta disso no Rio, a gente precisava fazer uma coisa muito maior, porque não dava conta simplesmente do que existe, né, na cidade. Então, a gente abriu um edital, fez uma chamada, foram 500 mulheres que se apresentaram, a gente selecionou 200, e também a parte do ativismo não existe como tal no Festival de Londres, porque talvez uma coisa que eu devia ter falado no início, o Festival ele tem um formato, né, e ele vai sendo replicado. E ele é desenhado da seguinte forma, diálogos, que são diferentes modelos de conversa entre mulheres, uma parte da produção artística e cultural feita por mulheres e uma feira. Essa parte de ativismo social, ela aparece nos diálogos, na dimensão artística, mas ela não era uma dimensão. E aqui no Rio a gente decidiu fazer uma quarta dimensão, onde a gente pudesse criar um espaço para as mulheres que trabalham em coletivos, organizações do movimento social, também entendendo que isso tem um outro lugar aqui no Brasil, né, comparado com, por exemplo, a Inglaterra. Assim, as mulheres são muito, muito ativas na sociedade civil. Então, essas 4 dimensões, a partir desses temas, né, a gente organizou diferentes formatos de diálogo, grandes painéis, que são, quando vocês veem, são as salas maiores, mas a partir disso tinham rodas menores, tinham trocas de experiências, que a gente chama de partilha de trajetórias, que são mulheres contando suas trajetórias, mentorias, que eram conversas de mulher para mulher, uma a uma, oficinas, e também uma programação, como vocês puderam ver, a gente teve 3 shows incríveis, a Dona Onete na primeira noite, Elza Soares na primeira noite, a Carol Conká na segunda noite e a Dona Onete na terceira noite. Isso também é uma parte que não está nem um pouco... Essa dimensão, assim, a gente foi um pouco megalomaníaco, né, no Brasil, como tudo que a gente faz, porque esses shows não existem no formato original. Mas, mais uma vez, não tinha como não dar um lugar maior para a música, fazendo um festival desses no Brasil, no Rio. Então, foi quase um ano, na verdade, a partir do momento que a gente topou essa aventura, foi um ano de pré-produção, né, e produção, que é relativamente curto para um festival dessa dimensão, sendo que a gente tinha que captar tudo, né? A gente teve a autorização de fazer o festival, o convite de fazer o festival, mas a gente teve que captar absolutamente toda a verba e todas as parcerias. Então, o primeiro momento foi um momento de mapeamento e de mobilização para pensar esses temas. Depois teve toda a parte, enfim, de convites. No fim das contas, eu não sei os números exatos, mas estão aqui. Como público, a gente teve 95 mil pessoas nos 3 dias.
a gente esperava muito menos, a gente esperava 30 mil, uns 10 mil por dia, e foram muito mais. Claro que a localização ajudou muito, eu não sei se vocês sabem, mas fica bem numa área central que foi, reurbanizada, não sei como dizem isso, há alguns anos atrás, com o Museu do Amanhã, com o Museu de Arte do Rio, a Praça Mauá. Então, é um espaço assim, que tem uma praça pública grande. Foram 200 empreendedoras, foram 269 mulheres participando dos diálogos, de 19 países para além do Brasil, 70 mulheres do Brasil, 164 mulheres do Rio. Além foram 150 atividades, contando as oficinas, a programação cultural, e mais de 40 parceiros diretos e 300 organizações mobilizadas, né, para organizar o festival. Nesse mapeamento, a gente mapeou 204 lideranças femininas e 235 organizações que trabalham no Rio com questões de gênero e de mulheres. Esse mapeamento ele é um mapeamento contínuo, a gente está continuando fazendo ele, né, porque a gente já está começando esse ano a fazer o que a gente vai chamar de Esquenta UAU, que é uma mobilização para o UAU que vai acontecer em 2020, a ideia é fazer cada 2 anos. Teve 150 monitoras também, foram 210 pessoas trabalhando no festival, então, enfim, em diferentes momentos e com diferentes... participando de diferentes momentos. E eu acho, enfim, teve uma mídia muito para além do que a gente imaginava, assim, foram 300 mil, acho que, acesso ao site durante os dias do festival. Enfim, eu falo isso porque para a gente foi muito maior do que a gente imaginou que a gente fosse fazer. E esse agente, eu queria muito, porque depois a gente pode voltar para o festival, mas acho que é importante vocês entenderem que esse festival foi pensado por uma organização específica, e aí eu queria falar um pouco da Rede da Maré. A Rede da Maré é uma organização da sociedade civil, uma ONG, que atua na Maré há mais de 20 anos agora. E a Maré é o maior complexo de favelas do Rio de Janeiro, são 140 mil moradores. Isso eu não sei se vocês têm uma dimensão, mas é maior do que 90% dos municípios do país. Ou seja, 90% das cidades do Brasil tem menos população do que a Maré. E a Maré é um bairro na cidade. É um bairro que tem um dinamismo econômico gigante, uma potência assim, em termos de produção cultural, atividade, consumo cultural gigante. Existem muitas escolas, muitos postos de saúde, mas imagino que quem ouviu já falar da Maré sempre ouve falar a partir da questão da segurança pública. É um território regulado por 3 grupos armados, né? E onde tem um nível de violência urbana maior do que na maioria dos outros bairros da cidade. Então, a rede, a gente monitora, a gente tem um eixo de atuação que é o eixo de direito à segurança pública, e a gente monitora todos os anos os confrontos armados, tanto entre grupos quanto entre grupos e polícia. Então, desde 2016, no site tem acesso, vocês podem ter acesso a esses boletins. O que a gente percebe é que tem, em média, 40 operações policiais por ano. Então, isso é 1 a cada 20 dias. Eu não sei se vocês têm a noção do que é uma operação policial, mas uma operação policial quer dizer que é uma escola que fecha, é um posto de saúde que fecha, são pessoas que não podem ir trabalhar. Então, a gente, na verdade, está monitorando isso, e todo ano as escolas fecham, em média, 30 dias, os postos de saúde fecham, em média, 30 dias. E isso, se a gente pegar uma vida escolar de uma criança, quer dizer que ela perde 10% do ano letivo em um ano, só pelo fato que a escola não abriu, e quer dizer que ela perde 1 ano de escolaridade ao longo da vida. Então, a gente tem um trabalho muito forte de mobilização em torno do direito à segurança pública, porque, diferente de outros direitos como educação, saúde, as pessoas que nascem e moram na Maré não percebem a segurança pública como um direito que o Estado tem que garantir. Então, assim, esse é o território onde que a Helena chegou com 7 anos, né? A Helena vem da Paraíba e criou essa organização que trabalha numa agenda de desenvolvimento territorial para melhoria de qualidade de vida dos moradores. E a gente percebe
historicamente, que quem construiu a Maré são basicamente mulheres, né? São mulheres que, desde lá no início, organizaram um grupo de mulheres nos anos 70, 80, para ter infraestruturas, luz, negociar com o governo. Foram mulheres que criaram creches comunitárias, são mulheres que desenvolveram uma série de estratégias para o direito à moradia. E Eliana faz parte, né, desse grupo de mulheres lá nos anos 70, 80. Ela foi a primeira mulher presidente de associação de moradores, com 23 anos, eu acho. E hoje a rede ela é formada, somos 150 pessoas trabalhando e 70% dessas pessoas são mulheres, então é uma organização feminina. E eu acho que assim, a gente atende 1.500 pessoas por ano, dessas 1.500, 80% também são mulheres. Então, todos os projetos que são oferecidos, que sejam na área de educação, de acesso a direito, enfim, todos os projetos, a gente tem mais ou menos 30 projetos, a grande maioria das pessoas que vêm procurar são mulheres. Então, muito baseado nisso, a gente abriu em 2016 um espaço, que é um espaço, uma casa, né, que chama Casa das Mulheres da Maré, para ter um espaço justamente para poder, por mais que a gente atendesse mulheres, né, em nossos projetos, a gente queria ter um espaço que pudesse pensar esses projetos a partir de uma perspectiva de gênero e ter um espaço seguro para mulheres. Então, a Casa das Mulheres abriu em 2016, mas ela é fruto de um trabalho assim anterior. E hoje ela atende umas 400 mulheres por ano, muito a partir de projetos de qualificação profissional, que é uma das demandas principais, né, das mulheres da Maré, porque se você olhar o perfil educacional, de renda, é um perfil de baixa escolaridade, muitas mulheres não terminaram o ensino médio, tem uma renda abaixo de 2 salários mínimos. São mulheres que têm que lidar com a questão da vida profissional, com a questão da vida doméstica, cuidar dos filhos, cuidar, muitas vezes, de uma rede familiar muito mais ampla. Então, muitas vezes, elas não podem trabalhar longe, elas têm que trabalhar perto de casa. A gente tem, então, toda uma parte de qualificação profissional, tem uma parte de acesso a direito, um programa que se chama Maré de Direitos, onde a gente tem um atendimento interdisciplinar com serviço social, direito e psicologia, para trabalhar a questão da violência, do enfrentamento da violência contra mulheres, entendendo que muitas vezes as mulheres não vêm para denunciar ou para pedir ajuda por causa de uma violência, mas que isso aparece depois de toda uma criação de um vínculo, do entendimento de uma série de outras dimensões. Então, é um trabalho de muito longo prazo, né? E a gente tem todo um trabalho de articulação do território para uma agenda de mulheres, então com as organizações, as associações de moradores, com os postos de saúde, enfim, com as escolas, para pensar essa questão de gênero num sentido mais amplo no território. Eu estou tomando tempo. Está tudo bem? Então, assim, não é por acaso que eu acho que esse festival teve essa cara. Você esteve no festival, né? Talvez falar um pouco da sua experiência, mas todo mundo que participou, ou a grande maioria, realmente sentiu, falou, raramente a gente viu tanta diversidade num lugar. E isso eu acho que só foi possível porque justamente foi uma organização que atua num lugar que não é um lugar justamente, que é um lugar considerado periférico e que teve essa preocupação ao longo de toda a construção do festival, de dar conta da diversidade da cidade. Então, assim, uma diversidade, obviamente, territorial, racial. A gente tem uma preocupação também muito grande de uma representatividade geracional. Muitas mulheres da terceira idade, como a gente fala, foram convidadas a falar dessas experiências. A gente fala pouco, né, das experiências das mulheres quando elas envelhecem. Isso eu acho que foi uma coisa, talvez, dos retornos que eu tive, foi um dos retornos principais, né, a presença de mulheres, tanto no público também, não sei se vocês veem, quando a Dona Onete está cantando, todo o público são mulheres mais velhas, de noite, na Praça Mauá. Uma diversidade, enfim, de gênero, muito também de campo de atuação, enfim. Claro que, olhando assim para trás, a gente vê tudo que a gente poderia ter feito melhor, mas eu acho que esse desafio da diversidade e esse simbolismo de ter um espaço periférico que pauta o centro, né, e que permite, de repente, que outros corpos, outras narrativas, outras perspectivas sobre a cidade possam se encontrar, né, isso foi, assim, eu acho que um desafio que a gente
conseguiu e que fez que o UAU teve essa dimensão. E acho que, assim, de forma geral é isso. Eu não sei se você tem alguma pergunta específica. Eu queria pontuar uma das coisas que você falou, em termos curatoriais, tinha a dimensão de pegar uma programática do festival, que era originária de Londres, e fazer com que ela tivesse uma cara própria do Rio, assim. E uma das coisas que eu notei, que para mim foi muito forte, era uma programação muito intensa, tinha um trânsito entre museus para você participar das mesas, mas tinha uma vivência e uma corporalidade muito forte e explícita no festival. Você saía de uma mesa, em muitos casos, eram mesas muito vivas, com discussões calorosas, no sentido, tinha um embate, mas um embate bem positivo. E aí, no trânsito entre uma sala ou outra, aconteciam inúmeras atividades, seja oficinas de dança, oficinas de funk, de narrativas ou até de pensar improviso. E a própria área da Praça Mauá, mesmo por ter passado por um processo de revitalização recente, não é uma área de permanência e de vivência. Você vê, ela foi construído como um caráter de praça, mas dificilmente, indo para o Rio, você vê aquilo como uma área ocupada. E a feira propiciava essa dimensão de você tá dentro do festival e dar conta dessa diversidade de públicos, dessa diversidade etária. Então, era uma coisa assim, mesmo fora da pauta trazida para cada uma das mesas, ele se tornou uma prática cotidiana. Assim, os 3 dias eram muito intensos, de você se deparar com uma pessoa e começar a conversar sobre questões que não eram concernentes a uma mesa específica, mas levantar pautas que eram pautas mais gerais sobre a questão da identidade de gênero. Então, isso era uma pergunta, se essa dimensão da corporalidade era algo que estava subliminar ou era como um pano de fundo para pensar esse aspecto curatorial. E outro, as mesas tinham uma dimensão, principalmente esses painéis com grandes especialistas, de fazer uma relação um pouco histórica daquilo que era a sua pesquisa, mas pensar prognósticos futuros, principalmente para o ativismo e essa mudança do espaço destinado às mulheres em diversos escopos. E eu achei que grandes dessas mesas ou terminavam com provocações ou terminavam com adendos, seja como referência, seja como possibilidades de atuação na cidade e nesse contexto. Eu queria saber como que o conteúdo dessas mesas se desdobraram futuramente, se foram disponibilizados esses conteúdos, se eles chegaram a virar uma publicação, se tem algum grupo que está trabalhando, porque a Sueli Carneiro foi uma delas, acho que a mesa que a Tainá de Paula também participou, e a Chuma, tinha uma dimensão de fazer um grande panorama do ativismo e do movimento feminista, mas colocar um pouco a atuação da Heloísa num período específico do feminismo, e a Tainá num período que está muito próximo do que a gente vê, até pensando o próprio caso da Marielle, assim, como essa dimensão do ativismo repercute nessa dimensão do cerceamento do corpo, da violência e tal. E aí, esses prognósticos e essas formas de problematização pareceram para mim muito potentes, mas você sai de lá com essa sensação, e aí? E agora? Como eu encontro essas pessoas, como eu falo? Então, eu queria saber um pouco desse pós, porque você falou que há um esquenta da próxima edição, mas há um fechamento, um pouco uma troca entre quem participou, quem pensou a curadoria, como foi esse fechamento? Qual era a sua primeira pergunta? Bom, a questão da corporalidade, né? Tá. Eu acho que a gente inicialmente queria fazer o festival na Maré. Era importante, a gente imaginou que pudesse ser possível e era muito simbólico trazer pessoas na Maré. Só que a realidade da Maré é que a gente nunca sabe se no dia seguinte vai ter uma operação ou não. Pessoas que não conhecem têm, de fato, e é totalmente legítimo, muito medo de entrar. Existe essa fronteira simbólica, então a gente teve que pensar que, para a gente que atua só na Maré, foi uma coisa muito original, inédita, um outro espaço. E aí a gente pensou num espaço central na cidade, que permitia justamente toda a cidade ir e que tinha, obviamente, uma estrutura para receber.
Mas, como você bem falou, essa estrutura ela é muito fria e ela é muito pouco convidativa, né? É uma praça vazia, quase, e 2 museus gigantes, com uma distância relativamente grande entre eles, e que são difíceis de acesso. Se você pensar, o mar, por exemplo, entrar nas salas, você tem que pegar um elevador, você tem que subir, achar a sala. O Museu do Amanhã também tem essa entrada, assim, não são lugares onde você se sente facilmente convidado a entrar. Então, a gente teve uma reflexão muito grande sobre como ocupar esses outros espaços e como permitir também que um público que talvez não vá entrar numa sala, né, queira também se sinta convidado a participar do festival. Então, teve uma preocupação muito grande de usar essa praça, por isso também que a gente aumentou e fez uma feira, todo mundo... A Adriana Barbosa, que vai falar depois, ajudou a gente a pensar a feira, as empreendedoras que foram selecionadas fizeram o Afrolab com ela, enfim. Mas todo mundo falou, 200 é muito, vocês são loucas, vocês têm que fazer menos. Mas, como você vê, a praça é muito grande, não tinha como fazer menos, senão ia ficar uma coisa muito pequenininha. Então, a gente meio que bancou, vamos fazer com muitas. Mas isso talvez tenha sido o lugar mais potente do festival, em torno da feira, e a vivência das empreendedoras que fizeram a feira, porque elas viveram 3 dias juntas, elas criaram muito vínculo, hoje se criou uma rede, e aí talvez respondendo um pouco a sua segunda pergunta, o festival ele não é um evento, e isso ele nunca foi pensado como um evento, então ele tem todo um processo de mobilização, e a ideia é que esse processo seja um pouco algo contínuo. Todo o material vai ser colocado online, e eu acho que muitas redes foram criadas entre as pessoas que se conheceram, mas não tem nenhuma pretensão da organização de conduzir esse pós. A ideia é continuar, criar uma plataforma e processos contínuos de mobilização para o festival, acontecer cada 2 anos, mas eu acho que a potência desses encontros, desse festival, mas de todos os festivais, também permitir que redes se constituem a partir de um encontro e que depois elas se tornam o que é possível. Mas uma coisa importante do festival, eu, por exemplo, fui muito reticente quando falaram a gente vai fazer um festival de Londres no Rio. Eu questionei, mas por quê? Né? A gente tem muitas mulheres fazendo muitas coisas, a gente tem vários coletivos. Por que a gente não faz? Tem muitos festivais de mulheres, né, de feminismo no Brasil. Me perguntei assim, por que o UAU? Eu não conhecia. E eu acho que é muito importante a experiência que a gente teve, porque tem uma metodologia que é do UAU, que é justamente a partir desses grupos de reflexões e a partir também de quem a gente convida e como é que a gente pauta essas pessoas, que não é tanto para fazer um panorama histórico. Claro que acaba que a partir da trajetória das pessoas isso acontece, mas o objetivo do festival é realmente contar histórias de vida e trajetórias. Então, era realmente, cada pessoa ali estava para contar a sua história. Claro que a sua história é atravessada por momentos históricos, por momentos políticos. É importante lembrar que a gente fez o festival em novembro de 2018, foi um mês depois da eleição, e foi no ano da morte da Marielle, que era da Maré, não sei se todo mundo sabe. Então, foi um ano muito, 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 muito difícil para a gente. E eu acho que o festival teve um processo um pouco terapêutico para o Rio, né? Porque, para além da morte da Marielle, a gente está vivendo uma situação super delicada assim, politicamente, nacionalmente, eu acho que a gente compartilha isso, mas o Estado e a cidade também estão em momentos muito, muito difíceis. Então, assim, o processo do festival teve algo de terapêutico, acho que, para a cidade, e de lá se criaram algumas redes. O que isso vai se tornar, o que a gente vai fazer das provocações que foram colocadas, eu acho que isso não é nossa responsabilidade. Eu acho que todo mundo que participou, tanto palestrante, público, dali nasceram desejos e possibilidades. E eu acho que um festival é isso, né? Criar um espaço onde... Mas eu acho que deu muita energia, assim. Eu sei que a gente estava muito preocupado, a gente avaliou em cancelar, enfim, mas foi muito importante fazer isso nesse momento político, e eu acho que as pessoas que participaram sentiram isso como um momento assim, a gente está na merda, mas a gente não está tão na merda, porque tem muita gente fazendo coisas muito bacanas e assim, com muita energia, né? Tipo... A sensação do estar junto foi bem forte, assim, até como um balanço pós-eleições. Gente, temos alguns minutinhos para perguntas. Só que ela está sem fio, mais fácil.
Oi. Eu fiquei na dúvida com uma coisa. Tu disseste que este é um festival europeu, né? E que foi convidada para fazer aqui no Brasil com a cara do Rio de Janeiro, né? E que ele acontece em todas as cidades de vários países. E, ao mesmo tempo, tu disseste assim, agora, o UAU, nós vamos ter o Esquenta UAU, né, que vai acontecer de 2 em 2 anos. Então, vai ser para o Rio de Janeiro, de 2 em 2 anos, que de europeu vai se tornar nacional? Eu não entendi essa parte. E, se for para o Brasil, vai ir para outras capitais do Brasil? Por exemplo, eu sou de Porto Alegre, né? Então, assim, há a possibilidade de ir para Porto Alegre, o festival? Como funciona isso? Então, ele é um festival que foi criado em Londres, mas sempre com a vontade de se espalhar. A Judy Kelly está hoje criando uma fundação e uma plataforma UAU. Toda cidade pode receber um UAU. Qualquer mulher pode querer fazer um UAU na sua cidade. Mas é uma responsabilidade. A gente, Rede da Maré, está se propondo a fazer um UAU Rio a cada 2 anos. Que é o que a gente consegue e para manter esse movimento, né? Porque a gente não quer encarar isso como um evento pontual. Mas o nosso UAU é Rio, porque é muito importante, como é um festival que nasce a partir das redes, né, e a partir da mobilização corpo a corpo, isso muda completamente. Então, a Rede da Maré ou qualquer outra organização do Rio, não faria muito sentido vir para São Paulo ou para Porto Alegre fazer um UAU. Agora, qualquer organização, qualquer mulher pode propor um UAU, e aí, bom, entra em contato com a Judy Kelly, mas esse UAU pode ser organizado em qualquer lugar. A metodologia dele é muito simples, a dimensão que depende da loucura da pessoa que toca. Mas ele tem UAUs assim, muito pequenos, que acontecem em um dia, com 500 pessoas. A metodologia é isso, é baseada numa mobilização corpo a corpo durante um período, e a partir da trajetória das histórias das mulheres, e não a partir de temas acadêmicos ou grandes reflexões. A reflexão ela é feita a partir do corpo, a partir da trajetória. E isso, eu ouvi essa frase o tempo todo, mas foi só vivendo o festival que eu acho que eu entendi o que isso significa. Porque eu acho que isso cria uma energia e uma possibilidade de troca que é muito diferente de todos os outros festivais que eu fui. É isso, a relação se dá em outro lugar. E aí foi que eu acho que eu entendi, tudo bem, é um festival de Londres, que foi criado lá, não é um festival de Londres, ele foi criado lá por uma inglesa, mas ele traz uma metodologia que, na verdade, faz que o festival foi muito carioca. As pessoas que fizeram o festival, as pessoas que viveram o festival, sentiram um festival, acho, muito brasileiro, carioca. Ficou mais claro? Ficou assim, obrigada. Mais alguém? Eu posso mostrar? Tem um vídeo de 4 minutos, posso? Sim. Que é a Andresa, ela foi logo cada grupo de reflexão a gente fazia uns vídeos para guardar justamente uma memória. E eu vou mostrar o vídeo da Andresa, que hoje é coordenadora da Casa das Mulheres. E a gente perguntava o que elas esperavam do festival. Andresa. Sou Andresa Jorge, eu sou moradora da Maré. Sou formada em dança e estou fazendo mestrado em relação étnico-racial. Eu sou militante na causa da luta feminista, um recorte racial, que eu acho muito importante trazer esse recorte racial para a luta feminista. Por isso também que eu decidi estudar e me aprofundar, a partir do momento que eu comecei a perceber que ao longo da minha vida eu não tinha a menor conexão com todas essas influências da cultura negra que são invisibilizadas na sociedade. E a partir desse encontro, desse contato com a cultura negra, eu comecei a me perceber como mulher negra e com as especificidades que essa identidade trazia para a minha vida, né, para a minha vida prática. E o Mulheres ao Vento ele surge muito disso. Foi na faculdade, na licenciatura em dança, que eu tive contato com a mitologia africana. Eu conheci umas histórias e conheci uma orixá, que é do panteão africano iorubá, que chama Yansan. E eu achei ela muito feminista, achei uma inspiração para o feminismo incrível. E a partir dessa inspiração, dos laboratórios práticos de dança, veio a ideia de criar um projeto que chama Mulheres ao Vento, que tem essa orixá como inspiração, tanto para o movimento, pela plasticidade de ser uma orixá que comanda os raios e os ventos,
como também pela história de feminismo e de várias vertentes do feminismo que permeiam a vida, né, e a mitologia dessa mulher. Então, Mulheres ao Vento, ele é isso. Ele é uma diversidade de mulheres, de corpos que estão em cena. A gente criou um espetáculo coletivo que chama Obirim, Ventos na Maré. A gente já teve a oportunidade de se apresentar em alguns lugares da cidade. E como resultados desse projeto, eu vejo isso de uma forma muito potente, porque eram mulheres que, nas suas narrativas, traziam sempre a história de eu vim fazer dança porque agora eu estou no momento de fazer algo para mim, já criei filho, ou me separei de um relacionamento que era ruim, ou até mesmo fiquei viúva, e isso vindo com um discurso de liberdade, de um tempo para essa mulher poder se olhar. E isso é muito potente quando a gente pensa de que a mulher às vezes precisa chegar a determinado estágio da vida para poder se sentir vivendo para ela. Dentro do próprio grupo, que é um universo pequeno de 30 mulheres, se a gente for pensar, a gente teve muitas mulheres negras que passaram a ter um outro contato com o seu cabelo natural, o próprio convívio das mulheres brancas com mulheres negras, e essa troca, né, e de entender esse lugar de privilégio até das mulheres brancas, ainda com recorte de classe, todas sendo faveladas, mas entender também como o recorte racial tem um outro peso. E a própria vida dessas mulheres de se sentirem bailarinas, de se sentirem nesse lugar de atuação e falar isso para os seus familiares. Essa própria questão do dinheiro, do cachê que elas ganham, ser uma ferramenta de negociação desse espaço. Não, estou indo ganhar meu dinheiro, estou indo fazer uma coisa que faz parte também de mim. E o relato das famílias, de como essas mulheres passaram a ser vistas de outra forma. O que eu acho mais importante é a gente pensar num festival que seja muito plural, né? Esse vídeo foi feito antes do festival e são andresas, né, que fizeram o festival. A gente entrevistou muitas delas participaram hoje ela é coordenadora da Casa das Mulheres da Maré e ela está falando de um projeto dela que é pessoal, Mulheres ao Vento, e ela participou de um grupo de reflexão. Depois de todos os grupos de reflexão, a gente fez vídeos, entrevistou mulheres para ela, perguntando o que você espera do UAU, o que você gostaria que tivesse no UAU. E, enfim, mostrei a Andresa, mas foram muitas, e eu acho que é isso. Claro que tem uma personalização na Eliana, quando a gente conta a história, Eliana, Jude Kelly, enfim, sempre se conta a história a partir de algumas figuras, mas é sintomático eu estar aqui. Muitas mulheres poderiam estar aqui contando o UAU. Assim, foram muitas mulheres que construíram o UAU, foram uma equipe de 200 pessoas na produção, assim, mas se a gente for pensar todo mundo que participou da curadoria de alguma forma, acho que foram mais de 2.000 mulheres, né, envolvidas nesse desenho do festival. Então, claro que Eliana e Jude Kelly inventaram isso, mas acho que elas foram muito vetores de um processo para que isso possa acontecer. E acho muito importante, assim, essas outras mulheres também terem um reconhecimento quando a gente pensa no UAU, porque realmente foi uma coisa muito coletiva, assim, na parte do desenho da curadoria. Bom, gente, então eu vou agradecer, porque na seguida a gente tem uma outra mesa, a programação hoje ainda está cheia. Muito obrigada pela conversa, obrigada, Maíra, pela apresentação, e fiquem por aqui, porque a gente segue. Até mais.